Mateus, capítulo 6, 31, inicialmente. Mateus 6, 31. Os irmãos acharam? A palavra de Deus diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Agora em Marcos, capítulo número 5, versículo número 36, a Bíblia diz: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E agora Lucas, capítulo 7, versículo número 13. Lucas, capítulo 7, verso 13, o Senhor diz: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por estarmos juntos para ouvir a Tua palavra. E agora é isso que nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz nesse lugar, falando ao nosso coração, trazendo alimento espiritual para o nosso espírito. E somente a Tua palavra é esse alimento e tem esse poder. Por isso não estamos aqui para ouvir os homens com doutrinas e filosofias, mas para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu me coloco em Tuas mãos, pedindo Tua graça, Tua misericórdia e a unção do Teu Espírito, para que eu seja capaz de ministrar a palavra da forma como o Senhor deseja, e que essa palavra toque nos nossos corações, quebre as barreiras de entendimento, as distrações, para que todos nós possamos ouvir a Tua voz nesse lugar. É a oração que eu faço com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Irmãos, nós lemos aqui três versículos de três evangelhos diferentes, e os três têm em comum uma ordem que Jesus está proferindo. Ele está dizendo algo imperativo nesses três versículos. No primeiro deles, vamos voltar lá a Mateus capítulo 6, no versículo número 31, o Senhor Jesus está aqui trazendo uma ordem. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Qual é a ordem aqui? Não vos inquieteis. Isso é uma ordem, isso não é um pedido, isso é imperativo. Ele está dizendo: não fique inquieto, no sentido de não fique ansioso com relação ao futuro, às coisas que vão acontecer, se você terá ou não essas coisas que são importantes para a sua vida. A segunda ordem de Jesus, que nós lemos aqui em Marcos, no capítulo 5, no versículo 36. Sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga. O que ele disse? Não temas, crê somente. É uma ordem? Ele está dizendo: não tenha medo, apenas creia. Isso é uma ordem também que Jesus está trazendo. E depois, no capítulo 7 do Evangelho segundo Lucas, no versículo 13, diz assim a Bíblia: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Falando àquela que ficou conhecida como a viúva de Naim, disse a ela: não chore. Uma ordem também nessa ocasião específica. Então, estamos diante aqui de três ordens de Jesus. Não fique inquieto, não tenha medo e não chore. São três momentos que mostram Jesus atento às necessidades das pessoas, às dúvidas das pessoas, às dores das pessoas, e nos três momentos ele dá uma ordem bem específica, como nós acabamos de ver aqui. E esta ordem mostra o quanto Jesus estava atento. Quando ele disse: não fique inquieto, ele estava dizendo isso para uma multidão que o cercava e que ele sabia perfeitamente que todos eles ali, se não todos, a grande maioria, tinha grande preocupação com o futuro. Talvez, se Jesus estivesse pregando hoje aqui, nessa manhã, pudesse dar a mesma ordem, porque eu suponho que muitos de nós aqui temos uma grande preocupação quanto ao amanhã. Por causa das incertezas que a gente vive no país, na economia, de uma série de outros fatores, muitos de nós podemos andar aqui inquietos, querendo saber como é que vai ser amanhã. Será que eu vou ter dinheiro para fim do mês? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas, sustentar meus filhos, comer, beber, vestir? Como é que vai ser a vida?
Jesus, atento a essas necessidades, ele deu esta simples ordem: não fique inquieto. E ele vai dar motivos para que essa ordem seja obedecida. Depois, quando ele disse não temas, ele está diante de um pai que está acometido ali no momento de uma grande aflição, porque a notícia era da morte, a morte da sua filha. E ele diz: não tenha medo, não tenha medo, apenas creia. Sensível às necessidades daquele homem. Talvez muitos de nós estejamos aqui também com algo ruim que nos aconteceu, com uma notícia ruim que nos chegou e que trouxe medo ao coração, que trouxe grande preocupação, e ele está trazendo essa ordem: não tenha medo, apenas creia. Mas cada uma dessas ordens foi baseada na necessidade de quem o ouvia. E por fim, naquele episódio da viúva de Naim, é claro o trágico momento ali. A mulher enterrando seu filho, seu único filho, um homem que certamente faria muita falta para cuidar dela, significando o seu total desamparo dali em diante. E Jesus, vendo aquela triste cena, se comoveu, se compadeceu e disse a ela: não chore. Muitos de nós talvez estejamos hoje com algum motivo para chorar, com alguma perda, com algum problema sério, grave, e Jesus, ele observa isso. O que me chama a atenção nesses episódios é que ele não apenas deu uma ordem fria e distante, mas foi uma ordem baseada na necessidade de cada uma daquelas pessoas, olhando para a realidade que elas estavam vivendo. A palavra de Deus é para a nossa realidade, irmãos. Ela não é algo hipotético, ela não é algo filosófico, mas ela é algo real e que atende aos anseios do ser humano. E foi assim que Jesus proferiu essas 3 ordens. E eu creio, sinceramente, como disse aqui a você, possa ser que alguns aqui estejam passando por coisas parecidas. E eu essa manhã quero simplesmente reafirmar para você essas 3 ordens de Jesus, dizendo para você que ele também está sensível às mesmas necessidades que eu e você temos no nosso dia a dia. A primeira delas, como disse, os motivos para a gente se inquietar são muitos, irmãos. São muitos os motivos. Poucos de nós talvez tenham motivos suficientes para ficar tranquilos, impassíveis diante de que tudo está acontecendo. Por mais que você tenha uma condição financeira boa, isso não depende de condição financeira, porque as preocupações são reais para todos. O pobre está preocupado, não está? Mas o rico também está. O rico está preocupado em ser roubado, está preocupado em ser pilhado, está preocupado também em perder aquilo que tem. Então as preocupações são gerais para todas as pessoas. E Jesus, eu creio, está também dizendo para nós: não fique inquieto. Porque o ser humano, nós, tem algum ser humano aqui essa manhã? Oh, glória a Deus. Nós somos inquietos por natureza. Percebeu isso? Você consegue notar que há uma inquietude dentro de nós? É só eu demorar um pouquinho na palavra que eu já vejo que você fica inquieto. Eu já vejo que você começa a se coçar, balançar o pé. A gente é inquieto por natureza. Quando alguma coisa demora a acontecer, demora a vir um resultado, vem logo em seguida o nervosismo. E com o futuro e com as nossas necessidades, então, essa inquietude, ela domina muita gente, porque há muitas incertezas diante de nós. Um jovem hoje que se forma, ele não sabe se vai ter um emprego, né? Ele não sabe se vai conseguir trabalhar naquilo para o qual se formou. Então isso tudo traz certamente inquietação e ansiedade. Só que o que o Senhor Jesus diz, eu tirei um versículo do meio de um contexto, e no contexto do que ele está falando, ele está dizendo para mim, é que eu não preciso me inquietar, porque a sua grande afirmação ali em Mateus capítulo 6 é que Deus está no controle de tudo. Essa é a razão de eu não precisar dessa inquietação dominando a minha mente, dominando o meu coração, porque Deus está no controle. E nós vemos isso na Bíblia, em vários outros versículos, em vários outros contextos. Aqueles que fazem parte do povo de Deus são aqueles que confiam no Senhor,
aqueles que colocam a sua esperança em Deus, aqueles cujo coração está em Deus, esses têm a garantia da guarda, da proteção, da soberania de Deus sobre toda e qualquer situação. Quando eu digo isto não significa que nós não passamos por dificuldades. O grande engano que alguns cometem é achar que porque somos filhos de Deus, porque somos povo de Deus, nenhum mal vai acontecer. Não, eles acontecerão, porque eles fazem parte da vida. O que não vai acontecer é que nós não seremos derrubados por eles. As preocupações podem vir como vêm a todos, mas nós temos um motivo para confiar. Então nós não precisamos nos inquietar. Veja um exemplo bíblico que está em Êxodo capítulo 14. Falei outro dia aqui desse versículo na igreja. Em Êxodo capítulo 14, o povo de Deus está numa grande sinuca, não é como se diz por aí. Êxodo capítulo 14, versículo 13 e 14. Diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Quando Moisés traz essa palavra, o povo está cercado por egípcios. Egípcios de um lado e o mar. Não tem saída, não tem para onde correr. Foi nessa situação que Deus deu essa palavra. E Moisés, usado por Deus, diz ao povo: não tema. Não tema, não fique inquieto. A mesma coisa que Jesus falou: aquietai-vos. Aquieta o seu coração e você vai ver o livramento que o Senhor te dará. Porque Deus está no controle desta situação difícil que você está passando. Deus está presenciando essa luta que você está vivendo. Então, a ordem é: não fique inquieto. Voltando ao texto em que Jesus diz isso, lá em Mateus capítulo 6, é um texto que eu gosto muito. Ele diz assim no versículo 26, Mateus 6, 26: Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus manda você observar e depois ele faz uma pergunta em relação à sua observação. Para quem entende de didática, ele está dando uma aula aqui, né? Ele explica o assunto, manda você observar e depois ele pergunta sobre o assunto. É uma prova. É igual o professor na sala de aula. Expõe o assunto, observa e depois faz uma pergunta relativa para você pensar sobre aquilo. E o que ele está dizendo? Olha para as aves. Olha, eu não vi nenhuma árvore trabalhando, plantando, ajuntando, mas o Senhor, vosso Pai, sustenta essas árvores. E aí ele pergunta: veja só, você não acha que você vale muito mais do que uma ave? Será que você se acha tão ruim que você pensa até que uma ave é melhor do que você? Às vezes pessoas estão em crise tão profunda, né, que ela não se acha nada, se acha um lixo. Eu não valho nada. Para Deus você vale muito. Você vale muito mais do que uma ave. Por mais bonita que seja a ave, como é bom admirar aves, não é, irmãos? Ontem eu estava tomando café, eu e minha esposa, olhamos pela janela, sabe o que nós vimos ali na árvore? Papagaios voando. É papagaio o bicho, o nome daquele bicho? Você já viu? Maritaca? Sei lá, é um bicho, para mim era papagaio. Cortou meu barato dizendo que é maritaca. É papagaio mesmo? Ela viu que é papagaio. Papagaio, grande, bonito, verde, voando, soltinho no ar. Que maravilha, irmãos. Papagaio em São Cristóvão, olha só. Não é bonito? Por mais bonito que seja um papagaio, uma arara azul, se você arranhar uma arara azul, você vai preso. Sabia disso? Você vale muito mais do que uma arara azul. Você vale mais do que um mico-leão dourado. De qualquer animal que você imagine que esteja em extinção, seja raro, você é mais raro do que qualquer animal desse. Para Deus, você vale mais. Então ele pergunta, raciocínio lógico: se Deus cuida de aves, a ponto de papagaios andarem voando no bairro de São Cristóvão, não vai cuidar de você que anda passeando pelo bairro de São Cristóvão? O que você acha? Você é mais importante do que esses papagaios.
O Senhor, nosso Deus, é o Deus da providência. É aquele que não permite que você seja abalado, que falte o pão na sua mesa. No versículo 27, logo depois, ele diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ele diz: olha, essa ansiedade toda não vai prolongar a sua vida, muito pelo contrário, é capaz de encurtá-la. É capaz de fazer sua pressão aumentar, os batimentos cardíacos acelerar, é capaz de fazer você ter um troço. Essa ansiedade não vai fazer você viver mais. Por mais preocupado que você esteja, por mais angustiado e coçando a cabeça, dizendo, e agora e tal, isso não vai melhorar a vida. O que melhora a vida é descansar no Senhor. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Mas, irmãos, não precisa ser muito inteligente para perceber o que Jesus está dizendo aqui. Embora as aves sejam alimentadas por Deus, elas não ficam paradas esperando cair comida do céu na boquinha delas, né? Alguém imagina isso? Não. Elas correm atrás. Se você correr atrás, Deus vai te abençoar. Entende? Deus vai honrar o teu trabalho, Deus vai abençoar você, então não há razão para andar inquieto. Continua no versículo 28 dizendo: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. A afirmação de Jesus também é muito didática aqui. Ele diz: dá uma olhadinha para esses lírios, dá uma olhada para a natureza, dá uma olhada para a beleza que você tem visto na natureza ao seu redor e veja como Deus providenciou todas essas coisas, como todas essas coisas são criação de Deus. Não há roupa mais bonita do que a roupa de uma flor. É o que Jesus está dizendo de uma maneira simples. Veja, será que Deus que faz essas coisas por uma flor, que não é eterna, que não dura para sempre, que não vai ter eternidade, e não vai fazer isso com você, para quem está reservada a vida eterna? Pensa nisso. Será que Deus não vai cuidar da sua vida? Será que o mesmo Deus que cuida de uma planta não é capaz de cuidar de você, que é muito mais valioso do que uma planta? Me perdoem os ecologistas, mas o homem vale mais do que toda a natureza. Deus criou a natureza para o homem, e não o homem para a natureza, embora Deus tivesse, ao criar o homem, mandado que o homem guardasse a natureza e cuidasse dela, mas a gente não pode inverter as coisas. Olha, animais e plantas não são mais importantes do que o homem. Hoje nós estamos vivendo num mundo em que as coisas ficaram doidas, né? Se você matar um bicho e comer, você pode ser condenado. É mais fácil você escapar se matar um homem. Então é melhor matar um homem que matar um bicho. A gente chegou nesse ponto no nosso país, no mundo inteiro que vive isso. Mas a realidade é que para Deus você é mais importante do que qualquer aspecto da natureza. Claro que isso não nos dá o direito de esculhambar com a natureza, porque Deus nos mandou cuidar dela. Mas é uma certeza para mim. Eu valho mais. Deus cuida de mim. Deus é soberano. Deus que fez essas maravilhas também me fez. Eu não preciso andar preocupado, porque eu sei que de alguma forma sobrenatural, Deus vai compensar o meu trabalho. Deus vai abençoar o trabalho das minhas mãos. Deus vai abençoar aquilo que eu fizer, porque Ele quer me sustentar. E as promessas de Deus aqui em Mateus 6 são das coisas básicas, o comer e o vestir. Deus não está prometendo Ferrari nem Lamborghini, Deus está prometendo comer e o vestir, fruto do trabalho das tuas mãos que Ele há de abençoar. Então, eu não preciso ficar preocupado. Por isso a ordem de Jesus: não se inquiete, não fique inquieto. No versículo 32 ele diz: por quê? Os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Agora Jesus faz uma das afirmações mais básicas que poderiam existir. Ele diz: olha, Deus não é ignorante.
O que é uma pessoa ignorante? Ela ignora alguma coisa. Ela não tem conhecimento de alguma coisa. Então Jesus está dizendo, Deus não ignora a sua situação. Não se preocupe, porque quem faz isso são os gentios, aqueles que não conhecem Deus, aqueles que não têm com Deus relação. Esses vivem assim, preocupados, angustiados, ansiosos, de todo tipo de coisas, com as coisas desse mundo. Você não deve fazer isso, porque quem faz isso é o gentio, e você não deve se parecer com o gentio. E aí ele diz, olha, Deus não ignora, Deus não desconhece a sua necessidade. Eu sei que Deus conhece as minhas necessidades. Então eu preciso descansar quanto a elas, descansar espiritualmente. Não é descansar deixando de trabalhar, é descansar a mente. A inquietude está na mente do homem. Hoje a inquietude tem prostrado pessoas. Então eu posso descansar no Senhor, descansar a minha mente no Senhor. E aí no verso 34 ele termina dizendo, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, quantas pessoas eu conheço que sofrem de véspera? Eu não conheço muitos crentes assim, mas pessoas do mundo eu conheço muitas, que sofrem antes da coisa acontecer. Só porque há uma possibilidade, ela já está desesperada. Só porque há uma remota chance, ela já fica doida. Não se inquiete com o dia de amanhã. O amanhã vai trazer os seus cuidados. Começa vivendo hoje. Começa desfrutando hoje. Porque uma coisa eu sei, quem vive do passado ou quem vive só do futuro, não vive o hoje. E o hoje é uma bênção de Deus. A Bíblia diz, este é o dia que o Senhor te deu, se alegre nele. É este dia. Eu não sei se estou vivo amanhã. Você não sabe se está vivo amanhã. Então, alegre-se agora. Viva hoje. Desfrute hoje. E não pensando no que vai acontecer. É claro que Deus não está dizendo para você viver de forma irresponsável. O pastor falou que tem que viver hoje, eu vou gastar tudo, vou fazer. Não é isso. Mas não fica nessa neura de preocupações. A ordem qual é? Não vos inquieteis. Não se inquiete. Quieta o seu coração. Aquietai-vos, como disse Moisés, e vede o livramento que hoje vos dará o Senhor. Hoje é o dia do livramento de Deus. Hoje é o dia do descanso no Senhor. Hoje é o dia da alegria no Senhor. Então a gente não pode perder esse hoje, porque o amanhã pode nem existir, ou o amanhã pode ser tarde demais. Entenda isso? Obedeça essa ordem de Jesus. A segunda ordem que ele disse ao chefe da sinagoga, não temas. É uma ordem também difícil de entender. Quando nós estamos na situação desse homem, que parece uma situação desesperadora, porque a pior notícia que alguém poderia receber chegou aos seus ouvidos. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. A gente vive hoje num mundo de terror, num mundo de medo. Irmão, se eu deixar, o medo me domina. Mas eu prefiro vencê-lo. Eu prefiro enfrentá-lo do que ser dominado por ele. E as notícias não são boas como não foram boas as notícias que chegaram aos ouvidos de Jairo. E as mesmas que chegaram a Jairo chegavam a Jesus, porque ele estava junto. Por isso a Bíblia disse que Jesus falou, não acudindo a tais palavras. Que palavras? As palavras daqueles que chegaram e disseram, olha, não importuna mais o mestre porque tua filha morreu, não tem jeito a situação. E Jesus não ouviu, ou seja, ele ouviu, mas não aceitou essas palavras e disse ao chefe da sinagoga, não temas, não ouça isso também e continue confiando. Porque se eu ficar dando ouvidos ao que é ruim, irmão, não tem nada de bom para ouvir. Pensa bem, você quer dar ouvidos ao que é ruim?
Quer um tratamento legal para encher tua cabeça de coisa ruim? Liga a televisão nos canais de notícia, fica 24 horas passando. Hein? Globo News, Band News, rádio... Como é que é a rádio? A Band? Band News FM, o dia inteiro notícia. Em 20 minutos tudo pode mudar. Já ouviu isso? Tudo pode mudar mesmo, né? Só que eu acredito que em 20 minutos pode melhorar também. Mas normalmente a notícia que chega é que alguma coisa ruim aconteceu. É só essa notícia que vem de jornal, que dá notícia, né? Que dá fama. Então algo ruim aconteceu ou algo ruim está para acontecer. E aí, quando a gente fica ouvindo essas coisas, o que vem ao coração? Vem o medo. Se você passar uma semana vendo essas notícias direto, acho que você fica doido. Quer enlouquecer uma pessoa, bota ela com fone de ouvido. Lembra aquele filme antigo, Laranja Mecânica? Só os mais velhos vão lembrar disso. Força o cara a ver essas notícias, né? 24 horas por dia, você enlouquece o cara, enlouquece a pessoa, né? E você vai enlouquecê-la, porque ela só vai encontrar coisa ruim. E de tanta coisa ruim que entra no nosso coração, a gente fica contaminado. O coração é da onde procedem as fontes de vida, como disse o Senhor Jesus. Então, se o meu coração estiver cheio, a minha boca vai falar do que está cheio o coração. Se meu coração está cheio de medo, você já conversou com pessoas assim, que estão cheias de medo? Quando ela abre a boca, você diz, hoje à noite eu vou pregar lá em São Gonçalo. Olha, pastor, cuidado, São Gonçalo está um perigo danado. Olha, morreram 30 semana passada lá, arrastão toda hora. Já viu isso? Tem isso ou não tem? Toda hora tem alguém para dizer alguma coisa ruim. Olha, cuidado. Aquela voz cadavérica falando do que pode acontecer. E agora? Você vai viver em torno disso. Se você viver em torno daquilo que você ouve, você virá com medo. Você vai querer se trancar dentro de casa, você vai ter medo de perder a vida, você vai ter medo de perder o emprego, você vai ter medo de perder a saúde. Todos esses medos vão cercar você. Quantas pessoas hoje vivem assim? Pessoas que têm medo de perder a saúde. Já virou um problema de toque, né, de transtorno obsessivo compulsivo. Eu conheço uma pessoa assim, se cair... Pegou um talher, eu tenho uma amiga assim, abriu o seu talher embalado no restaurante, né? Só que alguém embalou o talher com a ponta para cima. Aí quando abriu a cara, pegou no talher com a ponta para cima. Opa, tem que trocar esse talher. Eu peguei pela ponta do talher. Aí tem que trocar, tem que pedir outro talher. Que é o medo de uma bactéria estar na mão dele, que ele lavou antes do almoço, mas talvez não tenha lavado o suficiente. Que tal? E aí você fica doido, porque você tem medo de morrer. Porque você tem medo de morrer. Sabe o que acontece com quem tem medo de morrer? Fica com medo de viver. Entendeu? Quem tem medo de morrer, fica com medo de viver. Todo medo de morrer provoca medo de viver. E aí você não vive. Então você já morreu e não sabe que morreu. Só falta alguém te contar. Você já está morto. Porque você tem tanto medo de morrer que você já morreu, porque você não está vivendo. Mas o que Jesus disse? Crê somente. Não temas, apenas acredite. Acreditar, a fé. A única coisa que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A única coisa que agrada o coração de Deus é quando eu digo, eu acredito, Senhor. Eu creio, Senhor. E aí, quando eu creio, Ele se torna o meu refúgio. Ele se torna a minha fortaleza. Você lembra do Salmo 46, o que diz? Exatamente isso. Salmo 46, versículo 1. Mas isso é para quem acredita. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente aonde? Nas tribulações. Quer dizer, existem tribulações. Mas juntamente com elas, existe um Deus presente. Então, não adianta eu sair por aí declamando salmos. Ah, Deus é o meu refúgio e minha fortaleza. Vira também uma superstição, né? Vira também um toque. Qual é o toque que você tem? Quando tem uma coisa errada, eu declaro um salmo. Isso é um toque também. É a mesma coisa que lavar a mão 30 vezes. É a mesma coisa, é o mesmo sentido, é uma motivação pelo medo.
Então, não é vida também. Mas se eu creio, essa palavra é para mim. Deus é meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Porque eu acredito. Provérbios agora, capítulo 18, versículo número 10. Vamos ler Provérbios, capítulo número 18. No versículo número 10 está escrito: Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Aonde eu estarei seguro? Na torre forte, que é o nome do Senhor. Em nome do Senhor eu estou seguro. Se eu quiser ficar seguro em outro lugar, não vou conseguir. Você quer ficar seguro no Rio de Janeiro? Compra um carro blindado. Falso. Mataram o miliciano aí, você viu? Estava no carro, ninguém viu, só ninguém lê jornal aqui não. Tem umas 2, 3 semanas. Ele estava num carro blindado. Mas estava blindado para revólver. Deram um tiro de fuzil nele. Foram mais de 80 tiros no carro. Acabou tudo. Entendeu? Carro blindado não deu segurança. Você quer morar numa fortaleza, quer botar muro de 5 metros, ter alarme, cerca. O bandido entra quando alguma vez você se distrair e bobear. Não há segurança nesse mundo. Torre forte é o nome do Senhor. É ali que o justo entra e se sente seguro. O justo está seguro no nome do Senhor. Não nas coisas que a gente pode fazer, não nas coisas que a gente pode comprar, se cercar. Não é ali que nós estamos seguros. A nossa segurança está no nome do Senhor. Volta lá no Salmo número 27 agora, no Salmo número 27, no versículo número 1, está escrito: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? O salmista pergunta, se isso é verdade, e eu digo que tenho medo de alguma coisa, isso não é tão verdade assim. De que eu tenho medo? Veja, irmãos, não vamos confundir as coisas. Medo é algo muito amplo, né? Existem certos medos que são até pertinentes, né? Você vê uma tomada, você não bota o dedo nela, porque você tem medo de levar um choque. Tem ou não tem? Aliás, é a melhor maneira de ensinar a criança que ela não deve mexer na tomada é deixá-la tomar um choque. Oh, pastor! Nunca mais ela vai botar o dedo na tomada. Mas existem certos medos que são terapêuticos. Eu não sei nadar direito, então eu tenho medo de me avançar muito no mar. Normalmente não morre afogado quem não sabe nadar. Todo mundo que morre afogado, a maioria sabe nadar muito bem, mas acreditou muito na sua habilidade e morreu afogado. Então existem certos medos que são razoáveis, nesse sentido de você evitar uma coisa que você sabe que é danosa, arriscada, perigosa, mas o medo não combina com a vida daquele que diz, como diz o Salmo 27, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? De quem terei medo? Se isso é verdade, se isso é coerente, de quem eu posso ter medo? O medo no sentido que imobiliza, que não me deixa viver, que não me deixa desfrutar da vida. O medo que me faz viver isolado ou cercado por alguma coisa ou por algum tipo de segurança que eu imagino ser melhor do que a segurança do Senhor. Isso a gente não pode permitir. A ordem de Jesus a Jairo foi no momento crítico da sua vida, quando foi dito sua filha morreu. Não ouça isso. Então o que faz você ficar com medo é o que você ouve. Olha, cuidado com isso. Cuidado que esse lugar é perigoso. Cuidado que essa comida mata. Cuidado com não sei o quê. Com equilíbrio. É claro que tem coisas que matam. É claro que tem lugares que são perigosos que você não deve se arriscar à toa. Mas não deixe de viver. Porque você ouve rumores, rumores, rumores e rumores. Se você se deixar viver por rumores, você não sai de casa. Qual a rua aqui que não teve um assalto? Tem uma rua aqui em São Cristóvão que nunca ninguém foi assaltado? Fala para lá, que a gente vai mudar para lá. Tem alguma rua no Rio de Janeiro que nunca teve um assalto? Não tem, irmãos. Então não tem lugar seguro. Seguro é o Senhor.
Seguro é no Senhor. É ali que está a nossa segurança. E a segurança na palavra de Deus que nos afirma, veja, em 1 aos Coríntios, capítulo 10, no versículo número 13, um texto muito conhecido da palavra de Deus, que é uma afirmação de segurança que o apóstolo Paulo nos traz. 1 Coríntios 10, 13, está escrito assim: não vos sobreveio tentação ou provação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados ou provados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. A gente passa pelas coisas, mas Deus está conosco. Deus está do nosso lado, controlando, regulando. Não há nada que eu passe que eu não possa suportar, que esteja acima das possibilidades que o Senhor pode fazer para me tirar disso. Então, essa é a confiança que temos que ter para com Deus, para obedecer a essa ordem. Quando ele disse isso a Jairo sobre a sua filha que estava morrendo, ele deu uma palavra difícil, porque a notícia foi de algo irreversível. A notícia foi de algo que não tinha jeito. Sua filha morreu. Agora vamos ver lá em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 32. Olha o que Jesus nos diz aqui, Lucas 12, 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Jesus dizendo para o seu rebanho. Tem alguma ovelha de Jesus aqui essa manhã? Você faz parte desse rebanho? Jesus diz assim: eu te dei o meu reino. Você faz parte do reino de Deus. Não precisa ter medo. Confia em Jesus. Faça e creia e confie, mesmo contra as circunstâncias, mesmo contra as notícias ruins que chegam, sejam elas verdadeiras ou falsas. Deus está dizendo a mesma ordem para nós: não temas. E por fim, queridos, talvez a ordem mais difícil que ele deu à viúva de Naim. Ele disse para ela: não chore. Não chore diante de um corpo, não chore diante de um cadáver e tudo aquilo que aquilo representava. E o choro faz parte da vida. Quem aqui nunca chorou? Será que tem alguém? Quem aqui nunca derramou uma lágrima com razão, com dor, com sofrimento, por alguém que morreu, por uma saudade, por uma tristeza, por uma dor grande de algo que aconteceu? Quem aqui nunca derramou uma lágrima por causa disso? São motivos reais, são coisas que merecem realmente um choro. E Jesus, naquele momento, diz a essa mulher: não chore. Uma viúva da cidade de Naim, que foi notada por Jesus. A Bíblia diz que ela ia passando lá com o corpo, como era comum. Quantos enterros, né? Quantos enterros Jesus já deve ter visto nas suas caminhadas? Algo comum. Irmãos, quantas pessoas morrem enquanto a gente está aqui pregando? Quantas pessoas morrem por segundo no Brasil, no Rio de Janeiro, por minuto, por hora? É uma coisa comum, que a gente pensa que não, mas quantas pessoas estão agora no Caju, no São João Batista, no Caxumbi, no Jardim da Saudade, sei lá onde, enterrando alguém nesse momento, chorando com razão esse momento. E aquela mulher que passava com o corpo de seu filho era mais um funeral de tantos outros que Jesus deve ter visto. E não foram todos que Jesus resolveu intervir, não é? Não foram todos. A gente às vezes tem uma ideia errada sobre Jesus, não é? Tem uma passagem bíblica, se não me engano está lá em João capítulo 5, aonde Jesus entra num pavilhão repleto de doentes. Lembra disso? Jesus entra naquele pavilhão repleto, mas ele vai ali curar um homem que está enfermo na cama há 38 anos. E aí ele diz: eu tento entrar na água quando as águas se agitam. Lembram do texto? E alguém vai antes de mim, e ele está ali nesse ciclo interminável de dor, de sofrimento.
Jesus foi esbarrado por um monte de gente, passou por um monte de gente com um monte de problema diferente, sem braço, sem dedo, sem olho, sem tudo que você puder imaginar, tuberculoso, tudo que você imaginasse. Mas ele foi ali e curou aquele homem. Ele podia ter curado todos. Ou tem limite no poder de Deus? O que você acha? Ele passou por um monte, mas ele foi ali com um propósito específico de curar aquele homem. E aquele homem foi curado. E agora, diante de tantos enterros, Jesus passou por um que lhe chamou a atenção. Um que lhe tocou de uma maneira especial. O enterro de um filho de uma viúva com seu único filho morto. E aí volta lá no texto agora em Lucas capítulo 7, no versículo 14. Olha o que aconteceu. Depois que ele disse, não chores, no versículo 13, versículo 14 diz assim, chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Jesus fez algo extraordinário, que deve ter deixado todo mundo de cabelo em pé. Entre o que ele disse e o que aconteceu, como é que é a reação das pessoas? Imagina, entre você dizer e acontecer, o que as pessoas pensam naquela fração de segundo? Quem é esse doido aí, que parou o enterro para dar uma esperança a essa pobre mulher, ainda mandou ela não chorar, mas a Bíblia diz que ele ordenou ao cadáver, levanta. Não sei quanto tempo durou o intervalo entre a frase e a reação do morto, mas eu imagino que deve ter ficado todo mundo assim estatelado, né? Pensando no que ia acontecer naquele momento. No versículo 15, o texto continua dizendo, sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus o devolveu à sua mãe vivo, falando. Mais um tempo para ir viver e cuidar da sua mãe foi dado por Jesus. Mas qual foi a ordem? Não chore. Aí talvez você diga, pastor, mas isso foi algo muito extremo, muito raro, muito extraordinário. E realmente é algo extraordinário, mas a ordem de Jesus eu acho que pode ainda ecoar no nosso coração. Talvez não em relação a uma pessoa que a gente perdeu, né? Porque perdeu e perdeu. Mas a ordem de não chorar significa que Jesus está vendo o nosso problema, que Jesus está sensível à nossa necessidade, ao problema que nós estamos enfrentando, à dor que nós estamos sentindo. E ele diz, não chore, não de uma forma a repreender, não é? Como a gente às vezes fala com a criança, não chora, se chorar eu vou te dar um motivo. Não é? Já falou isso? Está chorando? Vou te dar um motivo para chorar. Não é dessa forma que Jesus está falando para ela não chorar, mas é a forma do carinho, do amor, dizendo, não chora, porque não é necessário, porque eu estou aqui. Não chora, porque eu estou aqui. Aquela mulher não conhecia Jesus. Aquela mulher nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ela não era seguidora de Jesus. Não era nada. Agora pense em mim, pense em você. Você conhece Jesus? Você segue Jesus? Você ouve as suas palavras? Você acredita nele? Você acredita que ele está com você? Essa é a razão que ele te dá para você não chorar de maneira desesperada. Porque chorar a gente vai chorar. É impossível alguém morrer da sua família e você não chorar. É impossível você não sentir a dor e a falta de alguém. Isso é impossível. Mas você não vai viver chorando. Mas você não vai viver na depressão, porque Jesus está ao seu lado. Ao dizer não chore, é como quem diz, eu estou aqui. Então, quando ele está comigo e com você, ele pode dizer, não chore. E a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, há um motivo para eu me alegrar. Embora a dor seja real e verdadeira, Jesus está comigo. E amanhã vai ser diferente. Então eu não vou deixar essa tristeza me dominar ao ponto de acabar com a minha vida. A vida daquela viúva tinha realmente acabado, porque o filho único é o arrimo da família.
é aquele que poderia cuidar dela. A viúva não tinha garantias, não tinha INSS, irmãos. Não tinha pensão, não tinha nada. Se não tivesse aquele filho para cuidar dela, o que seria dela? Mas Jesus restituiu aquilo que poderia ainda dar suporte à vida daquela mulher. Mas, a princípio, o que ele quer ensinar é: não chore porque ele está com você. Não chore porque ele está ao seu lado. E ele pode restituir aquilo que você perdeu. Talvez ele não vá restituir o parente que você perdeu, o ente querido, a pessoa amada, mas ele vai restituir a alegria. O choro vai durar o tempo que tiver que durar, mas a alegria vai suceder o choro. Você não nasceu para chorar para sempre, porque você não é uma viúva que vai ficar desamparada. Você é alguém que é cuidado por Deus, mesmo que você tenha perdido alguém. Essa dor vai doer, mas depois ela vai passar e a alegria vai chegar. Tem que ser assim. Você vai lembrar sempre, você vai lembrar com saudade, mas a tristeza não pode se prolongar, porque Jesus está com você. E Ele vai substituir a tristeza pela alegria. O choro vai durar, mas a alegria vai chegar. Então a ordem de Jesus, eu reproduzo para você, é essa. Ele é aquele que pode restituir o que a gente perdeu. Qualquer coisa pode ser restituída. A morte, não. Mas as perdas da vida podem ser restituídas. Mas independente do que volte ou não, Ele sempre estará conosco. Quero ler contigo 2 últimos textos para a gente encerrar. Em Isaías, capítulo número 38, no livro do profeta Isaías, capítulo 38, no versículo 5, está escrito assim: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Todo mundo conhece a história do rei Ezequias? Com a notícia de morte que chegou a ele, com a aflição do homem diante de Deus, a Bíblia diz que o Senhor viu as lágrimas. Não há uma lágrima que não seja vista por Deus. Não há uma lágrima de um servo de Deus que não seja vista por Deus. Mesmo aquela mulher que nem conhecia Jesus, ele viu a sua dor e viu o sofrimento. Ele não verá o seu? Agora eu pergunto, como Jesus perguntou lá em Mateus: se ele fez isso por uma mulher que nunca o conheceu, por você, não fará muito mais? Que o conhece, que tem com ele um relacionamento? Será que ele também não percebe a sua dor e a sua tristeza? E por fim, leia comigo o Salmo número 56, no versículo número 8. Salmo número 56, versículo número 8, a palavra de Deus diz: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? As lágrimas do cristão, as lágrimas do fiel, são recolhidas por Deus e são registradas, cada uma delas. Nunca diga: Deus não sabe o que eu estou passando. Deus não vê o meu sofrimento, Deus não vê as minhas lágrimas. Tanto vê quanto as cataloga, estão inscritas, estão registradas. Apenas confie em Deus, encontre em Jesus um amigo fiel. Aquele que está presente na sua vida, aquele que tem promessas para você, e obedeça às suas ordens. Não ande inquieto, não tenha medo e não chore demasiadamente, porque Jesus está vivo e está conosco. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra e que a gente possa guardá-la e praticá-la na nossa vida. Vamos orar. Meu Deus, eu quero te pedir essa manhã, Pai, por cada um dos meus irmãos que chegou aqui diante de uma dúvida, diante de uma inquietação, diante de um medo, diante de uma dor. Eu quero te pedir essa manhã, Pai, que o Senhor abra os ouvidos desses irmãos,
para que ouçam a tua ordem, para que ouçam e obedeçam, porque o melhor acontecerá. Eu queria orar por você, meu irmão, você que se encaixa naquilo que foi dito na mensagem, você que chegou aqui com dor, você que chegou aqui inquieto, com medo de alguma coisa, com alguma incerteza, com alguma dor real, a dor de uma perda que ainda está no teu coração, vem aqui orar junto comigo, vem aqui colocar diante de Deus a tua disposição em dizer ao Senhor: Senhor, eu vou obedecer a tua ordem hoje, eu vou obedecer, eu não sei nem como, não tenho nem forças, mas eu vou obedecer, eu não vou andar inquieto, eu não vou ter medo, vou somente crer, e eu vou parar de chorar, eu vou viver, a alegria há de retornar ao meu coração, eu vou viver, apesar da dor, eu vou viver, porque o Senhor vive comigo. Fala isso para Deus, vem orar com o Senhor, venha colocar nas mãos de Deus a tua dor, a tua agonia, a tua aflição, o teu medo, e diga para Deus: Senhor, eu quero te obedecer. Pai, eu quero te pedir pelos teus filhos aqui essa manhã, Senhor, toca no coração de cada um deles, coloca as tuas mãos, Senhor, trazendo paz, trazendo alegria, restaurando a alegria nesses corações, Senhor, tirando todo medo, toda aflição, toda insegurança, toda incerteza quanto ao amanhã, porque eu sei que o Senhor está vivo e está ao nosso lado, cuidando da nossa vida, da nossa casa, do nosso alimento, cuidando dos nossos sentimentos. Senhor, em nome de Jesus, cuida da dor, da falta de um ente querido, meu Pai. Transforma, Senhor, essa dor em alegria, que essa dor seja vivida no tempo certo, mas que ela passe e que seja restaurada a alegria desse coração. Senhor, dá confiança a teus filhos, tira todo medo, toda angústia, toda aflição. Eu te peço isso em oração, e aqueles que estão aqui orando conosco, eu sei, estão aqui porque querem obedecer, porque querem dar um passo de fé e dizer: Senhor, eu vou te obedecer, eu não vou andar mais inquieto, eu não vou mais ter medo, eu não vou mais chorar, a minha vida vai mudar, porque eu vou obedecer às tuas ordens, e eu sinto a tua presença ao meu lado. Essa é a razão pela qual eu posso confiar. Abençoa teus filhos, meu Deus, eu te peço, trazendo paz e alegria, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, Deus renove você, Deus renove as tuas forças, Deus acalme o teu coração. Ele está vivo e Ele é fiel, e Ele está ao teu lado. Louve ao Senhor. Obrigado, Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Eu creio, Senhor, na tua fidelidade. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
mandamentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Eu creio, Senhor, eu creio na tua palavra. Glória a teu nome, Jesus. Recebe o nosso culto essa manhã.